E aí, galerinha, tudo certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao SOS Focus, comigo, Luciano, o seu professor de Sociologia. Nesse SOS, nós vamos revisar os principais conteúdos que serão cobrados no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Nós vamos começar dando uma olhada nas obras que foram relacionadas para essa prova e no programa de Sociologia do vestibular. Bora lá, então, pessoal. Então, aqui, gente, nós estamos vendo as obras que foram relacionadas. São 5 obras, a começar ali pela obra Sociologia de Anthony Giddens, que são 2 conteúdos que foram relacionados. Conteúdo sobre a globalização e o conteúdo sobre raça, etnicidade e migrações. Em cultura, um conceito antropológico, do Roque de Barros Laraia, são assuntos que se referem ao conceito de cultura, relativismo cultural, etnocentrismo e as perspectivas antropológicas sobre a cultura. Em O que é Poder, de Gerhard Lebrun, são discutidos os conceitos de poder para os autores clássicos e contemporâneos. Já os livros Tempos Modernos, Tempos de Sociologia e Sociologia em Movimento discutem a sociologia geral, desde autores clássicos, passando por temas como trabalho, desigualdade, cultura, entre outros temas que envolvem a sociologia, conforme a gente pode perceber aqui no programa do vestibular. É um programa bastante abrangente, de conteúdos que serão cobrados no vestibular, mas é um programa em que o calibre da prova leva bastante em consideração um perfil do estudante do ensino médio. Com as nossas dicas e com a nossa revisão, é sucesso garantido. Pode confiar. Tamo junto, galera. Bora lá, então, para a nossa revisão. Vamos começar pela origem da sociologia. Exercício 1. Considere o seguinte excerto. O estudo objetivo e sistemático da sociedade e dos comportamentos humanos é um desenvolvimento relativamente recente, cujos primórdios datam de fins do século XVIII. Um desenvolvimento-chave foi o uso da ciência para compreender o mundo. A ascensão de uma abordagem científica ocasionou uma mudança radical na perspectiva e na sua compreensão. Uma após a outra, as explicações tradicionais e baseadas na religião foram suplantadas por tentativas de conhecimento racionais e críticas. Até agora, o enunciado está indicando para nós que do século XVIII para frente, a perspectiva científica passa a predominar nas explicações sobre os eventos da natureza e da sociedade. O cenário que dá origem à sociologia foi a série de mudanças radicais introduzidas pelas 2 grandes revoluções da Europa dos séculos XVIII e XIX. Essa informação é extremamente importante para nós. Quais são essas mudanças radicais? A ruptura com os modos de vida tradicionais desafiou os pensadores a desenvolverem uma compreensão tanto do mundo social como do natural. Os pioneiros da sociologia foram apanhados pelos acontecimentos que cercaram essas revoluções e tentaram compreender sua emergência e consequências potenciais. Ou seja, a partir dessas 2 revoluções, a sociedade passa a viver uma nova realidade, que no histórico da sociologia é visto como uma crise social, que despertou nos fundadores da sociologia a busca por uma explicação científica para tais eventos. Quais são as revoluções a que Anthony Giddens faz referência? A Revolução Russa bolchevique e a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, a Revolução dos Cravos em Portugal e a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a Revolução Inglesa, ambas na Inglaterra, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ou a Revolução Proletária e a Revolução Comunista? Muito bem, pessoal, a alternativa correta aqui é a alternativa D, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. São essas 2 revoluções que extinguiram qualquer possibilidade de existência de elementos relacionados à sociedade feudal e trouxeram a sociedade capitalista industrial. A Revolução Francesa é responsável por mudanças políticas, especialmente com a queda do absolutismo
e a instauração do Estado liberal democrático. A Revolução Industrial é responsável por uma mudança econômica, com a industrialização, a economia de mercado, também, né, com a urbanização e com uma mudança social, que é a consolidação do sistema de classes sociais. É interessante aqui também lembrar que houve uma mudança intelectual provocada pelo movimento iluminista, que disseminou o pensamento científico. Exercício número 2. As preocupações intelectuais de Auguste Comte decorrem principalmente da herança do iluminismo e da Revolução Francesa. Inspirado no método de investigação das ciências da natureza, procurava identificar os princípios da vida social, assim como outros cientistas explicavam a vida natural. Além de cunhar o nome da nova ciência de sociologia, foi dele a primeira tentativa de definir-lhe o objeto, seus métodos e problemas fundamentais, bem como a primeira tentativa de determinar-lhe a posição no conjunto das ciências. Considerando as reflexões e definições de Auguste Comte sobre a natureza da sociologia, analise as afirmativas a seguir. Muito bem, pessoal. O enunciado traz um pouquinho aí das influências do Auguste Comte, marcando aqui a influência do pensamento científico, o olhar para o contexto histórico na França pós-Revolução Francesa, de crise social, e a proposta, então, de se valer das ciências da natureza, do método científico, para compreender os fenômenos da sociedade. Afirmativa 1. Definiu a lei dos 3 estados, na qual o conhecimento está sujeito, em sua evolução, a passar por 3 estados diferentes: o teológico, o metafísico e o positivo. A alternativa 1 está exata. O estado teológico significa que os eventos da natureza e sociedade são explicados a partir de termos sobrenaturais. O estado metafísico significa que os eventos da natureza e da sociedade são explicados a partir de entidades da natureza ou por abstrações. E o estado positivo significa que os eventos da natureza e da sociedade são explicados a partir do olhar científico que busca compreender as leis que estão por trás dos fenômenos. 2. Propôs a classificação das ciências que tratam do pensamento sobre cada domínio do universo e da sociedade, pela ordem matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Exatamente, pessoal, é a famosa lei da classificação das ciências, em que o Comte vai descrever as etapas pelas quais o pensamento vai atingindo o estágio positivo, partindo da ciência mais geral, que é a matemática, até chegar na ciência mais complexa, que é a sociologia. Defendeu que a observação cuidadosa dos fatos empíricos e o teste sistemático de teorias sociológicas tornam-se modos dominantes para se acumular conhecimento metafísico. Negativo, pessoal. Esses procedimentos proporcionam a acumulação de um conhecimento positivo. 4. Preocupou-se em definir a sociologia como ciência da humanidade, capaz de desvendar as leis da organização humana, cujo conhecimento deveria ter utilidade prática a fim de melhorar a vida das pessoas. Exatamente, pessoal. A proposta do Comte é que a física social ou sociologia se valha de instrumentos científicos para compreender as leis da sociedade e equacionar as necessidades de ordem e progresso, ou seja, de coesão social, para que haja a evolução da sociedade. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Exercício número 3. Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista. Segundo seus autores, a burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas, rasgou todos os complexos e variados laços que prendiam ao homem feudal e seus superiores naturais, para só deixar subsistir de homem para homem o laço do frio interesse.
fez da dignidade pessoal um simples valor de troca, substituiu as numerosas liberdades conquistadas duramente por uma única liberdade sem escrúpulos, a do comércio. Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, direta, despudorada e brutal. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado e os homens são obrigados, finalmente, a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com outros homens. Um trecho aí da obra O Manifesto Comunista, duas coisas aqui rapidamente, pessoal. O Manifesto Comunista é a aplicação do método do materialismo histórico de Marx e de Engels, de tal forma que eles percebem que a história das sociedades é a história das lutas de classes. Ou seja, a luta de classes é o motor da história, a responsável pelas mudanças na história humana. Também Marx e Engels identificam que essas revoluções são provocadas pelas classes que são exploradas e oprimidas. No caso do manifesto, o Marx e o Engels vão indicar o proletariado como um agente revolucionário. A tomada de consciência de classe levaria, então, a uma revolução socialista, de uma ditadura do proletariado e, consequentemente, a evolução para uma sociedade comunista, sem classes e sem o Estado. Neste trecho, o Marx e o Engels estão usando como exemplo a maneira como a burguesia promoveu a revolução na sociedade feudal, explicando que, para a sociedade capitalista, para a emergência da sociedade capitalista, a grande classe revolucionária, aquela que tomou consciência de classe e conseguiu desmontar, derrubar a sociedade feudal, foi a burguesia. Com base na passagem de um manifesto comunista, assinale a alternativa correta. Marx e Engels demonstram uma grande empatia pela classe burguesa, na medida em que ambos possuíam origem social nessa classe. Entendem também que o proletariado cumpriu um papel importante na construção das sociedades capitalistas, mas que não o fariam de modo pleno sem a existência da burguesia e seus intelectuais, que forneciam as diretrizes necessárias para o desenvolvimento do capitalismo. Marx e Engels não têm nenhum apreço pela burguesia, criticam a exploração e a opressão que a burguesia implanta sobre o proletariado e tampouco têm afinidade intelectual com a classe burguesa. Para os autores, não haveria outra possibilidade de a burguesia revolucionar os meios de produção, por conseguinte, as relações de produção que não fossem pelo modelo instituído pela Revolução Francesa, ocorrida em 1848. Daí a importância do Manifesto Comunista, escrito no mesmo ano, em que demonstra que Marx e Engels concordavam com as ideias comunistas da Revolução Francesa. É possível perceber no trecho que Marx e Engels demonstram que a burguesia revolucionou não só os meios de produção, como todas as relações sociais. Também a Revolução Francesa ocorreu em 1789 e não em 1848, e tampouco a Revolução Francesa tinha ideal comunista. Quando Marx e Engels escrevem que tudo que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social, atestam quanto a Revolução Burguesa, com o auxílio dos comunistas soviéticos, estava travando uma luta contra a Igreja cristã. Quando eles escrevem essa frase, eles estão mostrando o poder revolucionário da burguesia em imprimir uma sociedade à sua imagem e semelhança. Tampouco existiu alguma conexão entre burguesia e os comunistas soviéticos, até por uma questão de tempo e ideológica, é claro, e tampouco uma luta contra a Igreja cristã ocidental. Há muito, frações da burguesia e partidos de orientação comunista no continente europeu estavam associados numa campanha contra os valores modernos, cristãos e ocidentais. A revolução da burguesia, descrita por Marx e Engels,
em um manifesto comunista, já defendia o Estado totalitário e o fim das liberdades individuais, que mais tarde iriam resultar na formação de partidos políticos de extrema esquerda, como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista. Bom, a Revolução Burguesa em nenhum momento tem orientação comunista, tampouco a Revolução Burguesa tinha intenções de implantar um Estado totalitário, o Estado burguês é o Estado liberal, e, por último, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, não tem nada, nenhuma afinidade, aliás, combate as teses marxistas, configurando-se aí, na verdade, em um partido e um regime de extrema direita. De acordo com Marx e Engels, a burguesia, enquanto nova classe social que emerge no mundo moderno, trouxe consigo uma série de elementos que não apenas denunciaram os aspectos arcaicos da sociedade antiga, suas formas arquetípicas de dominação, seu primitivismo religioso e sua ineficácia política, como também apresentaram a modernidade como novo projeto de sociedade, retirando os indivíduos de sua passividade social e lançando-os no processo histórico de desenvolvimento de suas relações de produção. Exatamente, pessoal. A burguesia toma consciência de classe e atua contra toda a estrutura da sociedade feudal, a derruba e implanta o seu projeto de sociedade. Por isso, a alternativa correta é a alternativa E. Exercício número 4. Émile Durkheim foi considerado o pai da sociologia enquanto ciência. Segundo ele, seu objeto de estudo são os fatos sociais. Presta atenção. Toda maneira de atuar, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral na extensão de uma dada sociedade, conservando uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Para ele, esses fatos sociais são tratados como coisas. Bom, pessoal, nesse enunciado, nós temos algumas informações importantes. A primeira, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. Os exemplos que nós podemos citar são a moda, a moeda, a família, o direito, o próprio suicídio, que foi estudado por Émile Durkheim, indicando ser o suicídio um fato que ocorre em todas as sociedades e em todas as épocas, e que as instituições sociais atuam na tentativa de manter as taxas de suicídio sob controle. Durkheim também identificou 3 correntes suicidógenas, então, que se configuram aí o fato social suicídio, que é a corrente egoísta, que deriva da baixa integração das pessoas aos fatos sociais, a corrente altruísta, que deriva da alta integração das pessoas aos fatos sociais, e a corrente anômica, que deriva da desintegração social. Para ele, os fatos sociais são tratados como coisas. Coisa faz referência ao método do Durkheim. Como positivista, ele compactua da ideia do método das ciências da natureza. Então, Durkheim dizia que o sociólogo deve observar, comparar, medir os fatos sociais e tratar como coisas significa que o sociólogo deve observar os fatos sociais como um elemento estranho, desconhecido, uma vez que o sociólogo é parte da sociedade. Para se fazer um estudo científico, aplicar o método científico, tratar os fatos sociais como coisas, para que o resultado da análise tenha neutralidade, ou seja, não envolvimento do pesquisador, e objetividade, a descrição de tais fenômenos sociais. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa que corresponde às 3 características referentes aos fatos sociais de que trata Durkheim. 1. Coercitividade. Os fatos sociais exercem força sobre os indivíduos, levando-os a agirem de acordo com as regras sociais dominantes, independentemente da vontade dos indivíduos. Coercitividade é uma das características dos fatos sociais? Exatamente, pessoal.
A coerção exerce pressão para que as pessoas sigam os fatos sociais e prevê punições, sanções legais previstas em lei e espontâneas que estão disponíveis na cultura. 2. Exterioridade. Os fatos sociais são exteriores e anteriores aos indivíduos, ou seja, as regras sociais, os costumes, as leis existem anteriormente aos indivíduos. Exatamente, pessoal. Os fatos sociais existem na sociedade e pelo processo de educação as pessoas aprendem os fatos sociais. Essa, então, é uma segunda característica. 3. Generalidade. Os fatos sociais são gerais, repetem-se em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles. Exatamente, pessoal. Os fatos sociais são gerais, se impõem a todas as pessoas e as pessoas devem reproduzir esses fatos sociais, ou a maioria delas. Historicidade. Os fatos sociais são estudados pela ciência, que estuda o homem e sua ação no tempo e no espaço. A historicidade não é uma característica do fato social, apesar de que a historicidade é, então, a observação da sobrevivência das instituições sociais para além da existência das pessoas. 5. Objetividade. O fato social é caracterizado pela qualidade daquilo que é objetivo, externo à consciência, resultado da observação imparcial, independente das preferências individuais. Ok, como um elemento metodológico, mas não como uma característica dos fatos sociais. Então, a alternativa correta é a alternativa D, que contempla as 3 características para que um fato seja classificado como social. Exercício número 5. A sociologia de Max Weber é considerada uma ciência compreensiva e explicativa. Na sua concepção, compete ao sociólogo, presta atenção, compreender e interpretar as ações dos indivíduos, assim como os valores pelos quais os indivíduos compreendem suas próprias intenções pela introspecção ou pela interpretação da conduta de outros indivíduos. A sociologia compreensiva deve interpretar as conexões entre as interações sociais praticadas pelas pessoas, de tal forma que a ação social é uma conduta humana subjetivamente elaborada que leva em consideração a ação de outro ou de outros indivíduos, seja uma ação passada, presente ou futura. Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, é correto afirmar que a segundo o método da sociologia compreensiva de Weber, há uma ênfase metodológica sobre a sociedade como a unidade social de explicação para se chegar a significados objetivos da ação. Essa perspectiva de que a sociedade prevalece sobre o indivíduo é uma perspectiva positivista. Para Max Weber, a busca pela compreensão dos fenômenos sociais deve ter como ponto de partida o indivíduo e a sua ação. Na sociologia compreensiva de Max Weber, a primeira tarefa da sociologia é reformar a sociedade ou gerar algum tipo de teoria revolucionária. Weber herda efetivamente um ponto de vista sociológico compreensivo imputado à escola marxista. Bom, para Max Weber, a sua sociologia não está vinculada às noções reformistas, isso é uma perspectiva positivista, tampouco um olhar revolucionário, que é uma perspectiva marxista. Weber não está afiliado a nenhuma dessas escolas, então a B está furada. C. Para Max Weber, a sociologia está voltada unicamente para a compreensão dos fenômenos sociais. Na sociologia compreensiva, o homem não consegue compreender as intenções dos outros em termos de suas intenções professadas. Negativo, pessoal. A sociologia weberiana vai estudar as ações sociais que estão conectadas com outras ações. Para Weber, uma vez que o indivíduo pratica uma ação dotada de sentido, ela é compartilhada com outras pessoas. E é isso que a sociologia compreensiva vai estudar. Por isso, fica de fora os acidentes, fica de fora a ação condicionada pela massa e a ação homogênea.
No método compreensivo de Weber, os fenômenos sociais são considerados como a simples expressão de causas exteriores que se impõem aos indivíduos. Weber define a sociologia compreensiva em termos de fatos sociais e não em termos de atividade ou ação. A alternativa D nos traz aí mais uma vez a perspectiva positivista, muito próxima à noção de Emile Durkheim, por isso está furada. E Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência que se propõe a compreender a atividade social e, deste modo, explicar causalmente seu desenrolar e seus efeitos. Para explicar o mundo social, importa compreender também a ação dos seres humanos do ponto de vista do sentido e dos valores. Exatamente, pessoal. A alternativa E é a alternativa correta. Ele expõe a perspectiva da sociologia compreensiva e o objeto de estudo, que é a ação social, que eu já expliquei quando citei a ação no enunciado da questão. Lembre-se, para Weber, existem 4 tipos ideais de ação social. A ação social tradicional, que é uma ação orientada por costumes e hábitos arraigados na sociedade. A ação social afetiva, que é uma ação orientada por sentimentos e emoções. A ação social racional com relação a valores, que é uma ação social orientada por princípios e códigos que existem na sociedade e que são válidos para quem pratica a ação. E a ação social com relação a fins, que é uma ação orientada pelo cálculo racional que organiza os meios para atingir os objetivos propostos.